você com certeza já deve ter ouvido falar de processadores. Isso porque processadores são componentes que estão em muitos aparelhos que encontramos hoje no mercado. E sim, processadores também são componentes do seu computador e do seu notebook. Então assiste esse vídeo até o final, porque nós vamos falar de características importantes de serem observadas na hora de escolher o processador do seu computador. Seja para jogos, trabalho ou lazer, o processador ele é um componente importante quando a gente fala de desempenho para o seu computador e as suas atividades. Todas as atividades que você realiza no computador e tudo que é mostrado para você na tela do seu monitor, em algum momento vai passar por uma etapa de processamento. Dessa forma, qualquer informação passará em algum momento pelo seu processador. Pensando nisso, é razoável pensarmos que a velocidade com a qual tudo isso é entregue para nós está relacionada com a velocidade do processamento dessa informação no seu processador também. A primeira informação relacionada à velocidade do processamento do seu computador será o clock, ou também muitas vezes apresentado como a frequência do processador. Tá legal? Então, essa informação ela vai ser dada para nós na unidade gigahertz. É comum você encontrar nas especificações do seu computador, por exemplo, frequência ou clock de 3 GHz. 3 GHz correspondem a 3 bilhões de cálculos realizados em 1 segundo. Também é comum nos processadores de hoje que você encontre ali clock base ou frequência básica de 3 GHz e também um clock máximo ou frequência máxima, por exemplo, 3.6 GHz. Isso quer dizer que o seu processador é capaz de trabalhar numa frequência ou clock de 3 a 3.6 GHz. É normal que pensemos que, para ter melhores processadores, temos que aumentar esse clock, aumentar essa frequência. Sim, você não está errado. Quer dizer, às vezes não. O problema é que, à medida que você aumenta o clock, à medida que você aumenta essa frequência, o seu processador tem a tendência de alcançar temperaturas mais elevadas, podendo alcançar também a temperatura de fusão desses componentes. E aí você perderia o seu processador. Que merda, hein? Sabia não? Portanto, a temperatura nesse caso acaba sendo um fator limitante para que a gente apenas aumente a frequência ou o clock do processador para ter processadores melhores. No entanto, algumas soluções contribuíram para melhorar o processamento dos dados no processador. Além do aumento do clock, surgiu a ideia de ter múltiplos núcleos de processamento dentro de um mesmo processador, os chamados cores. Com a criação dos múltiplos núcleos dentro de um mesmo processador, a informação que antes era processada apenas em um núcleo de processamento e entregue para o usuário, agora é processada em 2, 4, 6 núcleos de processamento e assim por diante. No mercado, existem processadores com muitos núcleos e muitos threads, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Mas a ideia que eu quero que você pegue é que agora a informação ela não é mais processada apenas em um núcleo de processamento de dados, mas sim em outros núcleos também. E isso contribui para melhorar bastante o processamento dessa informação na hora de entregar para o consumidor. Esses núcleos de processamento podem ser de dois tipos. Ele pode ser um núcleo físico, que é também considerado um núcleo real, ou um núcleo simulado. A ideia do núcleo simulado é que cada núcleo real é capaz de simular um núcleo. E dessa forma, você pode ter um processador com 2 núcleos, mas um deles é um núcleo real e o outro é um núcleo que está sendo simulado por esse núcleo real. A ideia também é que cada núcleo real, se o processador tiver essa tecnologia, cada núcleo real pode simular um núcleo que não é considerado real, é um núcleo simulado. Nesse sentido, pensando em um processador com 2 núcleos, eles podem ser um núcleo real e um núcleo simulado, ou então um processador com 2 núcleos reais. Relembrando aí que o núcleo real geralmente possui uma performance melhor do que o núcleo que está sendo simulado. E como nós vamos saber identificar no processador se ele possui núcleos reais ou núcleos simulados? Nas especificações do seu processador, você vai encontrar o número de cores, que são os números dos núcleos físicos que você tem no seu processador. E você também vai encontrar uma informação chamada de threads.
Threads são todos os núcleos lógicos presentes no seu computador, sejam eles físicos ou simulados. Então, supondo que você vá nas especificações do seu processador e encontre que o seu processador tem 8 threads. Isso significa que ele possui 8 núcleos lógicos, e desses 8 núcleos, 4 deles, 4 cores, são núcleos reais, e os outros 4 são núcleos que estão sendo simulados. Agora calma, respira, verifica se você está inscrito no canal, verifica se você já esmagou o like, que a gente já está acabando, fica comigo até o final. Outra informação que você pode ouvir por aí ou encontrar nas especificações do seu processador é a litografia. A litografia, ela basicamente é a medida da distância entre dois transistores. Quanto menor essa litografia, mais transistores é possível ter no processador. Quanto mais transistores, mais rápida a informação ela é passada. Então isso também auxilia na velocidade de processamento da informação no processador. É importante que você verifique nas especificações se o seu processador acompanha um chipset de vídeo. Caso contrário, você vai precisar comprar uma placa de vídeo à parte. Além disso, você precisa verificar a quantidade de memória RAM que o seu processador é capaz de trabalhar, para que você não compre o computador, não compre uma quantidade de memória RAM e o seu processador não consiga lidar com ela. Assim como seu processador também trabalha com frequências de memória RAM específica, e são coisas que você precisa verificar na hora de estar comprando o seu processador. Resumo do resumo. Frequência, informação importante para você prestar atenção. Entenda a frequência como frequência base, frequência máxima. A menor frequência que seu processador vai atingir e a maior frequência que seu processador vai atingir. Entenda a frequência como uma velocidade, que é dada em hertz, tá bom? Quando eu falei de temperatura para vocês, eu só quis dizer aquilo para vocês saberem que a temperatura é um fator limitante, mas você como consumidor não precisa se preocupar com isso. Supondo que eu seja a Intel, se eu disser para você que a frequência mínima é 3 GHz e a máxima é 3.5, eu como fabricante desse processador já garanto para você que esse processador funcionará em temperaturas seguras, tá? Trabalhando entre 3 e 3.5 GHz, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso. Até dá pra gente usar um programa ali para meio que controlar a frequência que o processador está trabalhando em função da temperatura dele, mas esse é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito grande, tá? Então a frequência é uma coisa que você tem que comparar quando você está escolhendo dois processadores, tá? Maiores frequências indicam maior velocidade. Uma outra coisa que pode melhorar o processamento da informação e, consequentemente, você tem um processador melhor é a quantidade de núcleos. Como eu expliquei para vocês, agora que você tem mais núcleos em um mesmo processador, você tem mais locais processando informação ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que o processamento da informação seja muito melhor, né? Então você vai ter um ganho de desempenho aí, sem, no entanto, mexer na frequência. O fabricante pode colocar frequências maiores? Claro que pode, é a tecnologia dele. Mas, se você tiver um processador com uma frequência, eu posso melhorar ele adicionando mais núcleos. E lembre-se, quando você ver o número de threads, por exemplo, 8 threads, isso significa que existem 8 núcleos dentro do seu processador que vão fazer processamento de informação, independente se ele é um núcleo real ou um núcleo simulado. Como que você vê a quantidade de núcleos reais? A quantidade de núcleos reais é a mesma quantidade do número de cores, que é outra informação que você tem que verificar também. Se você tiver um processador com 4 cores e 8 threads, significa que o total de núcleos são 8 threads. Mas, desses 8 threads, 4 são reais. E o restante, núcleos simulados. Pode acontecer que a quantidade de threads seja igual à quantidade de cores. Isso significa que todos os núcleos presentes no seu processador, eles são núcleos reais. Beleza? E aí vale lembrar daquele negócio de desempenho que eu comentei aqui no vídeo. A outra informação que eu falei foi a litografia. Lembra que é medida em nanômetros? Beleza. Supondo que você tenha dois processadores com as características muito parecidas, aquele processador que tiver a menor medida na litografia, ele pode sim entregar um processamento melhor do que aquele que tem uma litografia maior. Então é uma informação também que você tem que ficar de olho.
Lembrando, galera, que essas características eu expliquei para vocês para que você possa fazer um balanço na hora de analisar dois processadores, tá bom? É que nem quando você vai falar de namorado ou namorada. Você pega lá, esse aqui era romântico, ele beijava bem e ele era um cara muito legal. Esse daqui, ele também era romântico, era legal, mas eu gostava mais do beijo do outro, por exemplo, entendeu? Aí você começa a falar, bom, talvez esse aqui seja um pouco melhor. Mesma coisa o processador, tá? Você vai analisar, você vai comparar frequências, você vai comparar quantidade de núcleos e você vai verificar a latência. E lembre-se, maiores frequências sim estão relacionadas a maior desempenho. Mais quantidade de threads e cores estão relacionadas também a um melhor desempenho. E a litografia também. Galera, uma coisa que vocês fazem muita confusão e tá muito errado é o seguinte. Quando você pensa em processadores da Intel, a Intel dá o nome para eles de Core 5, Core 3, Core 7 e recentemente lançou o Core 9, tá bom? O que vocês fazem? Vocês associam muitas vezes melhor performance a esse número maior. Por exemplo, o Core 7 vai ser sempre melhor que o Core 3, tá? Só que isso não necessariamente acontece. O que você tem que prestar atenção é na geração do seu processador. Isso porque, imagina que eu sou a Intel e eu desenvolvi processadores e eu dei o nome para eles de Core 3, Core 5, Core 7. Lancei no mercado. Só que com o passar do tempo, a minha tecnologia melhorou e hoje eu consigo desenvolver um processador melhor. Então, eu vou desenvolver de novo o Core 3, o Core 5 e o Core 7. Vou lançar no mercado com especificações melhores, como frequência melhor, núcleo melhor, latência melhor, por exemplo, tá bom? Tem outras informações também. Mas eu vou lançar no mercado esses processadores melhores. E eu vou falar que eles são processadores de segunda geração. E aqueles mais antigos que eu lancei são de primeira geração. É assim que a Intel trabalha, assim como a AMD também, que eu já vou explicar para vocês. Então, a última geração de processadores que a Intel colocou no mercado foram os processadores de 10ª geração. Então, quando você for pensar, poxa, eu tenho um Core 7, o meu Core 7 é melhor com certeza do que o Core 3 do meu amigo. Peraí, não necessariamente. Qual é a geração do seu Core 7? Qual é a geração desse Core 3? Porque esse Core 3 pode ser de nona geração e o seu Core 7 pode ser de 6ª geração. Então a disparidade das tecnologias é bem relevante. E aí quando você for comparar as especificações deles, provavelmente o Core 3 tem uma latência menor, quantidade de núcleos menor e uma frequência maior, tá bom? Então não necessariamente. Como que você identifica a geração da Intel no seu processador? A Intel vem com o nome, por exemplo, de Core 5 8100. O primeiro número é o número que vai mostrar para você de qual geração que ele é. No caso, 8100, o primeiro número é o 8, ele é de 8ª geração. Core 3 6100, primeiro número é o 6, ele é de 6ª geração. Tá bom? Para saber se ele é um bom processador, faz a comparação das informações como eu falei para você. Beleza? Como você identifica a geração nos processadores da AMD? Geralmente, os nomes vêm assim: Ryzen 5 3600, Ryzen 3 2200, tá? O número 1000 é a primeira geração, 2000 segunda geração, 3000 terceira geração, 4000 que vai ser lançado agora recentemente, 4ª geração. Beleza? É assim que você identifica. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Se você tem interesse, eu posso trazer um vídeo aqui falando especificamente de processadores da AMD, de processadores da Intel, para a gente aprofundar um pouco mais. Mas, se você tem interesse, deixa aí no comentário, manda direct no Instagram, então já segue no Instagram também. E por favor, esmaga o like desse vídeo, para eu saber que vocês gostaram, para o YouTube saber que vocês gostaram, para todo mundo saber que vocês gostaram e eu continuar trazendo conteúdo desse tipo aqui, para ajudar você. Fui!